Bom, galera, vamos pensar aqui na ideia de ponto médio entre pontos coordenados no plano R2, né? Primeiro que esse R2 é o plano cartesiano, o plano de duas dimensões, que a gente conhece da geometria plana, né? Diferente do plano R3, que é geometria espacial. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho sobre ponto médio, né? Eu coloquei aqui um exemplo, coloquei um quadrante, não sei se vocês estão conseguindo enxergar muito bem, mas eu vou fazer de vermelho para enxergar um pouquinho melhor. A gente tem aqui, ó, dois pontos, ó, no plano cartesiano, tá? Aqui a gente tem o plano cartesiano, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Então, qual que é a ideia de ponto médio, né, entre dois pontos no cartesiano? Ponto médio, galera, vamos pegar aqui, ó, uma linha reta entre eles, né? Ponto médio. Aqui, ó, faz uma linha entre eles, uma linha reta, e o ponto médio é o ponto que está no meio dessa linha, né? O conceito de ponto médio é esse. Qual é as coordenadas de x e de y aqui nesse ponto, né, que está equidistante entre os dois pontos com essas coordenadas? Então o que a gente tem que fazer, galera? Vamos calcular então aqui, ó, duas continhas, um para x e outra para y. A gente vai calcular o x do ponto médio e o y do ponto médio. Como que nós fazemos isso? Olha aqui a nossa continha, ó, calculando a média, tá? Então ponto médio é a média entre os dois pontos, ó. x1 mais x2 dividido por 2, y1 mais y2 dividido por 2. Média, né? Média aritmética simples para a gente utilizar. Então vamos calcular aqui, ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas aqui a coordenada x é menos 3 e a coordenada x desse é 2, tá? Então o x médio ou ponto médio vai ficar o menos 3, soma com o 2, né? Soma os 2x, né? As duas coordenadas x dos dois pontos e divide por 2, né? Tirar a média mesmo. Então isso daqui vai dar, ó, o x do ponto médio é igual a menos 3 mais 2. Né? Eu tô devendo aí 1 ainda, né? Fico devendo 1 nessa continha. Pronto, aqui, ó. Achamos a nossa coordenada, menos meio, ou a gente pode colocar até que é mais fácil talvez de compreender, 0,5, né? Menos 0,5 aí de coordenada x, tá? Então aqui já vamos colocar, ó, tem menos 0,5. Se a gente for traçar aqui, ó, para a coordenada x, é realmente, ó, olha onde está batendo aqui, ó, entre 0 e menos 1 é o menos 0,5, né? De fato, até no desenho ele parece mesmo. Meu desenho. Tá, vamos fazer de outra cor aqui. Agora o y médio, né? Coordenada y do ponto médio. É a média aritmética entre os dois y's. Desse aqui é o 2 e esse aqui é o 1, ó. Então fica 2 mais 1 dividido por 2. Y médio é igual a 2 mais 1 dá 3 sobre 2. Que fazendo uma continha aí dá 1,5, né? Positivo. Pronto. Olha aqui, ó. 1,5 batendo certinho, ó. Entre 1 e 2, 1,5. Então vou botar aqui, né? 1,5. Pronto. Essa é a ideia aí central do ponto médio. Tudo bem, gente? E aí, o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos fazer um exercício. Um exercício que ele tá assim, ó. Num paralelogramo ABCD, temos ponto A que mede menos 2, menos 1. Então já vou colocar aqui, ó. Esse ponto A mede menos 2, menos 1. Esse ponto B, ele tem aqui, ó, coordenadas 1 e 4. Pronto. E só, né? Sabendo que suas diagonais interceptam-se no ponto E de coordenadas 3 e 2, então calma aí, vamos desenhar essa diagonal, né? Vamos pegar essa diagonal aqui. Existe então as duas diagonais, e essas duas diagonais se interceptam nesse ponto E que ele está mencionando, né? Aqui, pronto, esse ponto E, que é o ponto 3 e 2. Tá bom. O que ele quer? Determine as coordenadas do vértice C e vértice D. Tá bom, vamos lá, vamos calcular, né? Seguinte, galera, bom, o que a gente pode entender aqui, né?
como que a gente calcularia, por exemplo, aqui, ó, x e y do ponto D? Gente, tá bem simples, eu acho que de visualizar, né? Porque o ponto E é o ponto médio entre o B e o D. Assim como o ponto E é o ponto médio entre A e o C. Então eu vou fazer uma conta só, né, para o nosso vídeo não ficar grande. Então, o ponto E é o ponto médio entre o B e o D. Então significa dizer o quê? Que o x do ponto E é o x médio entre o 1 e esse daqui que eu não conheço. Então, ó, quando eu for calcular o xm, como que eu calculo o xm? x1 mais x2 dividido por 2, né? Quem é o xm? O ponto, x do ponto médio. O E é o ponto médio entre o B e o D. Então vai ficar, ó, 3. Ele é o xm, 3, igual ao x1, que é 1, mais o x2, que eu não conheço. Vamos colocar aqui, ó, x2, dividido por 2, ó. E vamos calcular ele. 2 está multiplicando, passa dividindo... perdão. O 2 está dividindo, passa multiplicando. Então vai ficar 3 vezes 2 dá 6 aqui do outro lado. 1 mais x2. Esse 1 troca de sinal, vai ficar 6 menos 1. Que aí a gente vai ter então o valor do nosso x2 igual a 5. Né? Pronto. Então, aqui a gente tem uma coordenada 5 e vamos calcular da mesma forma, vamos calcular o valor do nosso y, né? Eu vou pegar até uma folha aqui, ó, para ajudar a gente. Vamos calcular o valor do nosso y. Como se calcula o valor do y, né? ym igual a y2 mais o y1, tanto faz y1 ou y2, tanto faz, na soma não tem essa alteração, né? Ponto médio é o 2, ó. Então é 2 igual ao y2 que eu não conheço. O y1 eu conheço, o y1 é o meu 4, né? Mais 4 dividido por 2. E é a mesma historinha, né? Tá dividindo, passa multiplicando, então vai ficar 4 igual a y2 mais 4. Esse 4, vamos isolar o y2, passa para o outro lado. Trocando de operação, fica 4 menos 4. Portanto, o valor do nosso y2 é igual a 0, então ele está na coordenada 0. Portanto, galera, as coordenadas desse ponto aqui, do ponto D, é 5 e 0. Tudo bem? E você vai fazer a mesma coisa para achar as coordenadas do ponto C, tá? Lembrando que o ponto E é o ponto médio. Esse daqui tanto A quanto C são os dois... vértices a serem calculado a média, né? Que dá o ponto E. Tudo bem? Então é isso.